Sim, a moça surpreende-se ao saber que o barão está começando a aceitar o fim da escravidão. Barão de entregar a lavoura aos italianos. O que será que o barão está armando? Fique até o final e saiba de tudo. Resumo de Sim a Moça entre 22 e 27 de abril. Segunda-feira, 22 de abril. Augusto publica em seu jornal que Ricardo foi atingido devido à disputa pela mina d'água. Juliana demonstra interesse por Mário, despertando ciúmes em Dimas, que disfarça. O retorno do barão a Araruna traz um susto ao ler o jornal de Augusto. Ricardo promete a Fontes que tentará esquecer Cândida, embora a ame sinceramente. Inês e Fontes explicam a Rodolfo que o casamento com Sim a Moça não é possível devido à relação de parentesco com o barão. O capitão revela ao barão que Fulgêncio não está cego e que Justino pratica capoeira. Dimas assegura a Augusto que o capitão enfrentará as consequências sozinho, pois o barão jamais será punido. O delegado adverte o capitão de que o barão irá abandoná-lo. Terça-feira, 23 de abril. Bastião relata a Justo e Bentinho o que os negros fizeram com o capitão. Fontes declara ao delegado que irá incriminar o barão pelo ocorrido com Ricardo. Rodolfo defende Sim a Moça diante do pai, mas Fontes decide cancelar o casamento dos dois. Dimas, Augusto e Mário ponderam sobre a melhor maneira de divulgar os acontecimentos. Nina comenta com Ana que Manuel ficará furioso ao saber do beijo entre Ricardo e ela. Inês expressa a Rodolfo sua oposição ao casamento dele com Sim a Moça. Frei José afirma a Ricardo que Cândida não sente o mesmo por ele e espalha pela cidade que o rapaz foi à fazenda do barão resolver a questão da mina d'água. O barão convoca alguns fazendeiros para serem testemunhas de sua conversa com Fontes. Bastião relata a Justo e Bentinho que ouviu o barão ordenar ao capitão que punisse quem tentasse entrar na casa. Quarta-feira, 24 de abril, Rodolfo perdoa Ricardo por ter ido à fazenda do barão e confirma sua identidade como o terceiro irmão do Quilombo. Fulgêncio e Justino decidem fugir da senzala antes da chegada do barão. O barão fica enfurecido ao descobrir a fuga de Fulgêncio e Justino, mas não tem homens disponíveis para persegui-los. Bastião informa a Virgínia que Justino e Fulgêncio escaparam pelo telhado. Cândida expressa Sim a Moça seu receio de uma vingança por parte deles, pois são guerreiros de pai José. O barão exige que o delegado envie seus homens atrás dos fugitivos, mas ele se recusa. O delegado informa ao barão que está mais preocupado com o destino do capitão. O barão afirma que esse não é mais seu problema. O capitão, furioso, promete vingança ao ouvir isso. Dimas reclama com Augusto sobre o envolvimento de Mário com Juliana, enquanto Augusto apenas ri. Ana visita Ricardo e indaga se ele está apaixonado por Cândida, ao que ele responde que apenas aprecia. Inês flagra os dois se beijando e sugere que se casem. Ricardo explica que precisarão convencer Nina, mas Inês garante que irá ajudar. Fulgêncio e Justino seguem rumo ao Quilombo. Bastião revela a Adelaide que Justino fugiu, deixando-a temerosa de que ele a procure. Justino promete a Fulgêncio que retornarão para se vingar do feitor Bruno e resgatar Adelaide para viver com ele. Quinta-feira, 25 de abril, Adelaide reza para que Justino não a busque. O capitão assegura ao delegado que, se solto, irá atrás de Fulgêncio e Justino. Dimas revela a Rodolfo que o capitão é filho de pai José com Balbina. O capitão torce pelo sucesso de Justino e Fulgêncio em alcançarem o Quilombo. Justino instrui Fulgêncio a evitar deixar rastros. Rodolfo e Augusto se impressionam com as palavras de Dimas sobre a busca pela liberdade. Inês explica a Nina que Ricardo e Ana precisam se casar antes que cometam um erro. Fontes pede a mão de Ana a Manuel em nome de Ricardo. Adelaide confessa a José Coutinho que teme as intenções de Justino. Bastião assegura Sim a Moça que Justino a procurará. Cândida critica o marido por conceder tanto poder ao capitão. O barão admite sentir ciúmes ao saber que ela passou a noite cuidando de Ricardo.
Nina informa a Manuel sobre o beijo entre Ana e Ricardo, recomendando que se casem logo. Ricardo concorda em casar-se com a filha de Nina, mas faz uma ressalva caso a baronesa fique viúva. Dimas revela ao capitão sua relação de parentesco com Justino e Fulgêncio. Apesar da dor na perna de Fulgêncio, Justino o incentiva a continuar a fuga. Sexta-feira, 26 de abril. Dimas revela ao capitão que sua mãe Balbina ainda está viva e que o irmão do Quilombo irá resgatá-lo. Virgínia comenta sobre sua irmã Balbina com Sinha Moça. Cândida relata a Ferreira seu susto ao ouvir sobre a abolição e a República. Ana e Nina visitam Ricardo. Quando ficam a sós, um beijo acontece e quase são surpreendidos por Inês. Dimas informa Rodolfo e Fontes que mudou de ideia sobre soltar o capitão. O barão cobra explicações de Bruno sobre os acontecimentos na fazenda durante sua ausência. Sim, a moça surpreende-se ao saber que o barão está começando a aceitar o fim da escravidão. Bruno estranha a decisão do barão de entregar a lavoura aos italianos. Mário se declara para Juliana, mas ela se afasta. No armazém de Augusto, discute-se sobre a súbita mudança de postura do barão. O barão informa Bruno que pretende alterar a forma como os escravos são tratados e anuncia que permitirá uma festa para celebrar o fim da colheita, além de oferecer alforria a Bastião, promovendo um brinde com Virgínia e Bastião. Sábado, 27 de abril, Justino e Fulgêncio chegam ao Quilombo, mas se desapontam ao encontrar apenas mulheres e idosos. Sim, a moça lamenta o aparente fim de sua história com Rodolfo e se arrepende de ter retornado para casa. Justino decide ficar quieto por um tempo, mas planeja voltar à cidade para buscar Adelaide. Cândida fica surpresa ao ouvir Ferreira falar sobre a abolição e a República. Ana e Nina visitam Ricardo, e durante um momento a sós, um beijo quase é flagrado por Inês. Dimas comunica a Rodolfo e Fontes que mudou de ideia quanto a soltar o capitão. O barão exige explicações de Bruno sobre os eventos na fazenda durante sua ausência. Sim, a moça se surpreende ao descobrir que o barão está começando a aceitar o fim da escravidão. Bruno fica intrigado com a decisão do barão de entregar a lavoura aos italianos. Mário se declara para Juliana, mas ela se distancia. No armazém de Augusto, discute-se sobre a repentina mudança de postura do barão. O barão promete alforria a Bastião e brinda com Virgínia e ele.